Acabámos de publicar o documento de estratégia de investimento para o segundo trimestre de 2024. A nossa estratégia de investimento, que revisitamos de forma periódica, cada trimestre, e que continua a ser uma estratégia pró-risco, pró-bolsas, pró-obrigações, numa situação de mercado em que tudo parece correr de feição, em que o contexto é positivo, tudo corre de feição, menos a geopolítica, que esperemos que não nos pregue nenhuma surpresa e que, se assim for, permitirá que o mercado continue a viver este bom momento. E este bom momento é feito essencialmente de três componentes. Primeiro, temos crescimentos suficientes na Europa, que acabaram por desacelerar para perto dos 0% no final de 2023, mas que irão já começar a recuperar a partir do primeiro trimestre de 2024 e que permitiram à Europa evitar uma recessão no final de 2023 e que permitirão agora, em 2024, registrar crescimentos à volta do 1,3%. E enquanto que este crescimento na Europa é um crescimento apenas suficiente, nos Estados Unidos é um crescimento generoso. No terceiro trimestre de 2023 cresceu perto dos 5%, no quarto trimestre cerca de 3,3%, e agora esperamos que em 2024 os Estados Unidos cresçam à volta dos 2,5% e os 3%, e portanto é um cenário muito bom de crescimento para os Estados Unidos, assim como é para o Japão, em proporções diferentes, mas também o Japão vive um momento de bom crescimento para aquilo que é o seu nível habitual. E tal como tínhamos falado na última estratégia trimestral, no final de 2023, aquilo que temos visto com a inflação é exatamente aquilo que esperávamos, uma inflação que no primeiro semestre de 2024 será mais errática, mais volátil. Primeiro porque tem o efeito adverso do efeito base, o efeito comparativo agora é negativo para as desacelerações da inflação do primeiro semestre de 2024, e depois porque ainda teremos os impactos dos aumentos salariais negociados e também do impacto inflacionista da crise do Canal do Suez, e que tudo isto fará com que o primeiro semestre de 2024 tenha uma inflação algo mais volátil, mas que não se descontrolará e que ficará ancorada mais perto dos 3%, do tal objetivo formal dos bancos centrais dos 2%. E, portanto, é esta força do crescimento nos Estados Unidos e o crescimento suficiente na Europa que nos permitem aguentar estas taxas de juros mais elevadas durante mais algum tempo, para controlar esta inflação que será mais volátil no início de 2024. E, portanto, temos um crescimento aceitável, no mínimo, temos uma inflação que se mantém controlada e, de seguida, teremos os cortes de taxas de juros por parte dos bancos centrais. No dia 21 de março tivemos já o primeiro Banco Central de uma economia desenvolvida a cortar as taxas de juros. O Banco Central da Suíça surpreendeu ao cortar as taxas de juros em menos 25 pontos básicos, mas temos que ter em atenção que a Suíça vive um caso particular em que tem uma inflação já abaixo do patamar dos 2% desde junho de 2023, mas que, no entanto, abre a porta para que os restantes bancos centrais das economias desenvolvidas possam iniciar também os seus ciclos de cortes de taxas de juros. Como tínhamos defendido desde o final do ano passado, e está a começar a produzir-se agora essa expectativa no mercado, os cortes de taxas de juros irão suceder-se em 2024, mas mais tarde e em menor magnitude do que aquilo que se esperava, ou que o mercado esperava à entrada para 2024. A nossa estimativa é que a Fed começa a cortar as taxas de juros na sua reunião de julho, dia 31 de julho, porque não em setembro, como era a nossa estimativa anterior, porque ficámos a conhecer a data do início dos debates eleitorais americanos, começam dia 16 de setembro, e a reunião da Fed é dia 18 de setembro, e para evitar confundir política monetária com política, a Fed provavelmente começará a cortar as taxas de juros dia 31 de julho, relembrando que em agosto não há reunião de Banco Central. E depois da Fed começar a cortar as taxas de juros, teremos o Banco Central Europeu provavelmente a cortar na reunião de setembro também. Poderia arriscar-se cortar em julho, mas em julho a reunião do Banco Central Europeu é antes da reunião da Fed, e se acontecer o Banco Central Europeu cortar as taxas de juros e a Fed não, irá acabar por depreciar o euro e começar a importar novamente inflação, o que é um risco que provavelmente o Banco Central Europeu não quererá
não quererá correr. E depois, para além destes dois bancos centrais, teremos ainda o Banco de Inglaterra, que vive uma situação mais específica em termos de inflação, que ainda se mantém bastante elevada devido ao impacto estrutural do Brexit, mas que poderá cortar as taxas de juros, provavelmente na sua reunião de agosto. E estas expectativas de cortes de inflação atrasaram-se no tempo e o mercado agora espera algo mais realista e mais parecido com a nossa expectativa, exatamente porque temos uma economia que se aguenta melhor do que era esperado, com um mercado de trabalho praticamente em pleno emprego e que tem dado suporte à economia e que permite então aguentar taxas de juros mais elevadas durante mais tempo e que permite então este combate à inflação que se prova mais volátil durar mais tempo e empurrar então o início do ciclo de cortes de taxas de juros mais para o terceiro trimestre do ano. E, portanto, em termos de bancos centrais, teremos a Fed a cortar na reunião de julho, de seguida, em agosto, o Banco de Inglaterra e depois, em setembro, o Banco Central Europeu a iniciar o seu ciclo de cortes de taxas de juros. E se temos uma economia que se aguenta melhor do que era esperado, uma inflação que desacelera e umas taxas de juros que caem, resta-nos falar dos resultados empresariais que, tal como falámos no final do ano passado, irão melhorar progressivamente ao longo de 2024 e vimos isso desde já no quarto trimestre de 2023 no caso dos Estados Unidos, onde se esperava um crescimento do earnings per share à volta dos 1,5% e que cresceu perto dos 8%, um crescimento proporcionalmente muito superior e, portanto, teremos este crescimento progressivo dos resultados empresariais a unir-se ao bom contexto macroeconómico. E estes resultados empresariais levam-nos a uns potenciais de bolsas à volta dos 12%, 13%. Não são potenciais fantásticos, mas que são potenciais que irão sendo revistos em alta à medida que avançamos no ano, porque os resultados empresariais irão também ser revistos em alta e permitir-nos ter umas valorações mais agradáveis em termos de bolsas. E, portanto, basicamente o que temos é uma estratégia pró-bolsas, pró-obrigações também, porque o ajuste das yields em alta das obrigações já terminou, agora atingiram um platô para de seguida caírem, portanto estamos perante um contexto que nos permite manter esta estratégia pró-risco, pró-obrigações e pró-bolsas, algo que temos mantido nesta estratégia que revisitamos a cada trimestre, mas que temos mantido os traços gerais bastante sólidos durante todo este tempo. Consideramos que é momento para estarmos expostos a risco, para estarmos expostos à bolsa, a tecnologia de uma forma abrangente, com empresas de semicondutores, com empresas de cibersegurança, tecnologia da saúde. Estamos também expostos a setores que nos permitem ou que beneficiam dos cortes de taxas de juros, são eles utilities e infraestruturas, e em outros setores, mas de forma mais seletiva, tal como é, por exemplo, o luxo. E, portanto, a nossa estratégia mantém-se para o risco, para obrigações e para bolsas. É momento de estarmos expostos a risco, de estarmos expostos ao mercado, mas com cuidado naquilo em que investimos. Obrigado.